A maioria de nós tem um relacionamento complicado com as redes sociais. Alguns de nós sentem nostalgia do tempo antes de sua existência, enquanto outros nunca conheceram a vida sem ele. Alguns de nós conseguem construir carreiras usando apenas nossos telefones, enquanto outros não entendem o propósito de gritar opiniões no vazio. Mas apesar de nossos sentimentos pessoais por ele, as redes sociais têm a capacidade de permitir que as pessoas deixem um legado e um impacto duradouro, ou um lembrete fantasmagórico do que já foi. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos casos de pessoas desaparecidas com postagens assustadoras nas redes sociais. Sierra Lamar. Sierra Lamar tinha ainda apenas 15 anos quando desapareceu de Morgan Hill, Califórnia. Na manhã de 16 de março de 2012, por volta das 6 da manhã, ela saiu de casa na área da Avenida Santa Teresa para caminhar até o ponto de ônibus e pegar o ônibus para a escola secundária Ann Sobrato. Ela e sua mãe haviam se mudado recentemente para Morgan Hill. Antes disso, Sierra havia crescido em Fremont, Califórnia, mas seus pais haviam se divorciado recentemente, e a adolescente agora estava morando com sua mãe e o namorado de sua mãe. Sierra deveria pegar o ônibus das 7h35 da manhã naquele dia. Ela foi ouvida pela última vez quando enviou uma mensagem para um amigo às 7h11 da manhã, e o par concordou em se encontrar antes do início da aula, mas a jovem de 15 anos nunca apareceu no local combinado e, consequentemente, não compareceu às suas aulas. Sua mãe soube da ausência de Sierra quando a escola a alertou mais tarde naquele dia por e-mail, por volta das 6 da tarde. Frustrantemente, horas já haviam passado até este momento. Quando os investigadores começaram a investigar o desaparecimento de Sierra, descobriram que não havia testemunhas que pudessem colocá-la no ônibus, e não havia circuito fechado de televisão para indicar para onde ela tinha ido. Por todas as contas, Sierra havia desaparecido em algum lugar entre sair de casa e o ponto de ônibus. No dia seguinte, no entanto, uma nova pista foi encontrada. O celular do adolescente foi localizado em um cruzamento a cerca de 2 quilômetros de sua casa. O aparelho estava intacto e parecia como se tivesse sido jogado de um veículo. Então, no dia 18, uma bolsa rosa foi descoberta, abandonada à beira da estrada em um campo de cactos a cerca de 2 quilômetros do ponto de ônibus e 1 quilômetro de onde seu telefone foi localizado. Era um item da marca Juicy e pertencia a Sierra, contendo até algumas de suas roupas, incluindo uma blusa e um par de jeans. Os promotores afirmariam mais tarde que as roupas tinham manchas de sujeira e cheiravam a urina humana. Nenhuma outra evidência de Sierra foi encontrada após isso. A polícia, acompanhada por voluntários, vasculhou a área ao redor de sua casa e do ponto de ônibus. Segundo todos os relatos, o terreno era difícil de navegar. Estava cheio de campos, colinas, reservatórios, ravinas, vegetação densa e áreas arborizadas. Além de procurar pela própria Sierra, os buscadores foram instruídos a ficar de olho em qualquer coisa que parecesse estranha e fora do lugar, e qualquer coisa que pudesse indicar que um crime ocorreu. Inicialmente, os investigadores acreditavam que estavam investigando um simples caso de pessoa desaparecida, que Sierra havia saído por vontade própria, sofrido um acidente ou algo mais mundano. Mas após descobrirem seus itens descartados à beira da estrada, parecia cada vez mais provável que algo sinistro estava acontecendo. Especialistas forenses examinaram o celular e o computador pessoal de Sierra, mas isso não revelou nada útil. Ela não estava conversando com ninguém que não deveria, não estava se envolvendo em nada que pudesse colocá-la em perigo,
e não parecia que estava planejando fugir. De forma arrepiante, seu Twitter ainda está online hoje, dando uma visão da mente de uma garota de 15 anos tentando encontrar seu caminho na vida. Seu último tweet foi um banal sobre seu trabalho escolar, postado às 3h53 da manhã. Na manhã de 16 de março, cruelmente, apenas um mês depois de ela desaparecer, falsários conseguiram acessar sua conta e tuitar uma mensagem explícita. A postagem foi rapidamente deletada e a polícia confirmou mais tarde que era uma farsa, destruindo as esperanças de sua família, amigos e cerca de 4.000 seguidores que acreditavam que ela estava viva e tentando passar uma mensagem. Com pouco mais para seguir, os investigadores enviaram a bolsa de Sierra e seu conteúdo para análise, esperando que os itens revelassem algo de nota. Felizmente, eles conseguiram. O laboratório criminal conseguiu extrair vestígios de DNA das calças jeans, ligando Sierra a um homem de 21 anos chamado Antolin Garcia Torres. Inicialmente, havia muito pouco a dizer sobre Garcia Torres. Ele trabalhava em um supermercado Safeway em Morgan Hill, dirigia um Volkswagen Jetta e morava em um trailer a 7 milhas da casa de Sierra com sua mãe e namorada grávida. No entanto, descobriu-se que o DNA de Garcia Torres já estava no banco de dados da polícia e ele tinha um longo histórico criminal, incluindo agressão grave resultando em lesão corporal séria e 3 contagens separadas de tentativa de sequestro. Em 2009, 3 mulheres diferentes escaparam de um assalto e possível sequestro, todas enquanto estavam nos estacionamentos das lojas Safeway, em Morgan Hill. As mulheres estavam entrando em seus veículos ou sentadas neles, preparando-se para sair do estacionamento, quando foram emboscadas por Garcia Torres, que, em uma ocasião, usou uma arma de choque em sua vítima enquanto ela entrava em seu veículo. Em outro caso, a vítima pegou uma faca de bolso para se defender, mas Garcia Torres conseguiu agarrar sua mão e colocar a faca perto de sua garganta. Todas as vezes, seus planos foram frustrados, seja por um transeunte ou pelos gritos de suas vítimas. Embora o caso de Sierra tenha sido destacado no programa Os Mais Procurados da América, poucas informações úteis vieram da campanha. Enquanto isso, os investigadores mantiveram um olho atento em Garcia Torres, mantendo-o sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Policiais atentos descobriram que seu Volkswagen Jetta foi visto em câmeras de vigilância, saindo do RV cerca de 15 minutos antes de Sierra sair de casa naquela manhã. Ele diria mais tarde aos investigadores que havia saído para uma pescaria sozinho. Mas logo, os investigadores conseguiram apreender o veículo e uma análise forense revelou que ele continha o DNA de Sierra, presente na maçaneta interna da porta. Além disso, mechas de seu cabelo foram encontradas enroladas em uma corda no porta-malas do carro. Garcia Torres foi posteriormente preso pelo sequestro e assassinato de Sierra Lamar. A família de Sierra encerrou a busca por seus restos mortais em março de 2015, 3 anos após seu desaparecimento. 2 anos depois, Garcia Torres finalmente foi a julgamento por assassinato. Embora os promotores não tenham um corpo, eles buscaram a pena de morte. Acredita-se que a morte de Sierra tenha sido um ato aleatório e oportunista de violência por parte de Garcia Torres. Não há nada que indique que o par se conhecia antes. Em maio de 2017, no julgamento, os advogados de defesa de Garcia Torres argumentaram que Sierra era simplesmente uma fugitiva, uma adolescente desajustada que havia fugido de casa e que, se ela realmente estivesse morta, isso não tinha nada a ver com seus clientes. Garcia Torres alegou que encontraram seu DNA nas coisas de Sierra por causa de lenços que ele havia descartado fora de seu carro. Apesar dos esforços da defesa, o júri condenou Garcia Torres em todas as acusações. Ele também foi obrigado a se registrar como um criminoso sexual, pois a acusação argumentou que a principal motivação por trás do crime era a satisfação sexual, observando que tanto no caso de Sierra quanto nos de suas 3 vítimas de agressão, nada havia sido roubado delas.
A família de Sierra tentou obter respostas sobre onde estava o corpo dela após a condenação, mas Garcia Torres permaneceu em silêncio e se recusou a cooperar. Ele foi poupado da pena de morte e foi condenado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele se recusou a compartilhar o paradeiro do corpo de Sierra novamente em 2020. Como resultado, ela ainda é considerada uma pessoa desaparecida. Sua família está esperando encontrar seus restos mortais antes de realizar um serviço funerário, afirmando que não faz sentido sem o corpo dela. Heather Elvis. Em meados de dezembro de 2013, Heather Elvis, de 20 anos, estava se sentindo otimista. Ela havia conseguido um novo emprego em um salão de beleza em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Ela começou a frequentar a igreja e até começou a namorar novamente após o fim de um longo e complicado caso com um homem casado. Na noite de 17 de dezembro, Heather saiu para um encontro noturno com um homem chamado Steve Chiraldi. O casal dirigiu pela área olhando as luzes de Natal e depois foram para o estacionamento de um centro comercial, onde Steve ensinou Heather a dirigir um carro manual. Ela enviou várias fotos para seus entes queridos naquela noite, incluindo para seu pai, dela, dirigindo o veículo. Após o encontro, por volta da 1h15 da manhã, Steve deixou Heather em seu apartamento em Carolina Forest, Carolina do Sul. Ela foi ouvida pela última vez cerca de 30 minutos depois, mas depois disso, seu paradeiro nunca foi conclusivamente estabelecido. À 1h35 da manhã, Heather recebeu uma ligação de alguém usando um orelhão. A ligação durou 5 minutos e pareceu angustiar muito a jovem de 20 anos, que então ligou para sua colega de quarto, Brianna Worrellman, que a descreveu como parecendo histérica ao telefone. Heather contou a Brianna que Sydney Mora o havia ligado e dito que estava deixando sua esposa e que os dois precisavam se encontrar imediatamente. Brianna a aconselhou a não ir ao encontro, dizendo para ela dormir sobre isso. E essa foi a última vez que amigos ou família tiveram notícias dela. Sydney Mora era o homem casado de 37 anos com quem Heather teve um caso meses antes. Ele chamou a atenção dela em um restaurante chamado The Tilted Kilt, onde ela trabalhava como garçonete enquanto Maura trabalhava como reparador. Heather tuitava regularmente sobre Maura, embora nunca o mencionasse diretamente pelo nome. Como o feed do Twitter dela ainda está ativo, essas postagens ainda podem ser acessadas com Heather escrevendo coisas como: "Eu tenho um gosto por homens mais velhos e um desses dias eu vou arrastar aquele homem para o armário de vassouras e vou fazer o que quiser com ele. Senhor, tenha misericórdia." Ela também expressou estar sexualmente interessada no cara que constrói coisas no meu trabalho. Eventualmente, os tweets indicaram que algo aconteceu entre os dois, como "Baby fez uma coisa muito ruim, e eu estou muito envolvido, mas veja eu me envolver ainda mais." De acordo com seus amigos e colegas, Heather era bastante aberta sobre o caso entre os dois, e ela até apontou Maura para Brianna, enquanto Maura também não estava preocupada com a maneira como as pessoas poderiam ver o relacionamento delas. Quando ele não estava trabalhando no restaurante, ele passava e trazia café e bagels para Heather. Relatos indicam que ele estava considerando se mudar para a Flórida com sua esposa, Tammy, e cogitou a ideia de convidar a jovem de 20 anos para vir e ser sua babá. De acordo com Maura, o caso dos dois durou apenas durante o mês de setembro de 2013. De forma arrepiante, durante esse tempo, Heather tuitou: "Era uma vez um anjo e um demônio se apaixonaram." Não terminou bem. Muitos interpretaram esse tweet como marcando o fim do caso, que a esposa de Maura descobriu pouco tempo depois. Brianna contou mais tarde à polícia que Tammy fez o marido ligar para Heather para terminar o relacionamento, com Sydney supostamente dizendo a Heather que ela não significava nada para ele e era apenas alguém que abria as pernas. Brianna resumiu a amarga conversa lembrando que Maura basicamente despedaçou Heather como ser humano e a fez se sentir horrível consigo mesma. Tammy, mais tarde, atormentou Heather,
enviando-lhe fotografias do casal casado em cenários sexuais. Mas o drama de tudo isso não terminou aí. Tammy era conhecida por algemar o marido, na cama à noite, para que ele não pudesse sair. E ela também mudou a senha do telefone dele para uma que só ela sabia. Ela chegou ao ponto de acompanhá-lo para todo lugar que ele ia quando saía de casa e fez com que ele tatuasse o nome dela na cintura, alegadamente dizendo a ele: se você não tivesse esse lance com aquela garota, isso não estaria acontecendo. Para Heather, as coisas continuaram a escalar. Tammy continuou a contatá-la, enviando mensagens de texto ameaçadoras. No 1º de novembro, Heather informou a Tammy que ela não era mais alguém por quem ela precisava se preocupar. Heather, por sua vez, evitava principalmente se envolver nas disputas que Tammy estava tentando iniciar. Pouco tempo depois, ela descobriu que a mulher casada havia assediado seu local de trabalho, dizendo a eles que Maura não atuaria mais como seu reparador enquanto Heather estivesse empregada lá. Heather reclamou para Maura quando ele mandou uma mensagem, alegando que Tammy não estava necessariamente chateada com o caso, já que ela também estava vendo outras pessoas, mas que ele havia mentido sobre isso. Ela respondeu: perdi horas hoje, porque eles me mandaram para casa depois que ela continuou ligando. Nas semanas seguintes, os Moras foram de férias com seus 2 filhos, retornando em 11 de dezembro. Nesse momento, Heather parecia ter seguido em frente e sua vida estava em uma trajetória ascendente, mas ela tinha uma preocupação. Ela havia ganhado peso e seus colegas de trabalho observaram que seu uniforme havia aumentado vários tamanhos de sutiã, levando à especulação de que a jovem de 20 anos estava grávida. Seu gerente declarou mais tarde que ela havia feito um teste de gravidez, que retornou com um erro. Como mencionado anteriormente, os movimentos de Heather após 1h45 da manhã, na noite de 17 de dezembro, são incertos, mas 2 dias depois, seu carro foi descoberto a 8 milhas de seu apartamento no local de lançamento de barcos Peachtree Landing, ao longo do rio Waccamaw. O carro estava trancado, e quando foi aberto pelos investigadores, nenhum dos pertences de Heather estava dentro. Não havia sinal dela. As chamadas para o seu celular não foram atendidas e ela estava ausente de seu apartamento e de ambos os seus empregos. Nos dias seguintes, o acompanhante de Heather foi inocentado de qualquer irregularidade e buscas foram realizadas no leito do rio próximo, mas não trouxeram nenhuma nova evidência à luz. Descobriu-se que o celular dela permaneceu ativo por cerca de 2 horas depois que ela ligou para Brianna, mas os detetives não podiam ter certeza de que Heather era a que estava usando. Às 2h30 da manhã, ela fez uma ligação para o orelhão, o mesmo que Maura havia usado, mas a chamada não foi atendida. Os dados do telefone indicaram que, posteriormente, ele estava em um bar na Floresta Carolina por 15 minutos. Depois, foi dirigido 4 milhas até a Augusta Plantation Drive, onde permaneceu por mais 15 minutos. Então foi feita uma ligação para o telefone da Maura. Novamente, a ligação não foi atendida. O telefone voltou para o apartamento da Heather, onde outra ligação foi feita para a Maura, resultando em uma ligação telefônica de 4 minutos. Então o telefone se moveu para Peachtree Landing, onde 3 ligações foram feitas para a Maura e todas não foram atendidas. Às 3h41 da manhã, outra ligação foi feita para ele, que também não foi atendida. Depois disso, os registros de dados do dispositivo chegaram ao fim. As câmeras de segurança mostraram mais tarde Maura no orelhão às 1h35 da manhã, quando ele ligou para Heather pela primeira vez naquela noite. Notavelmente, 20 minutos antes, ele estava dentro de uma loja Walmart, onde comprou charutos e um teste de gravidez. Outras imagens de circuito fechado de televisão entre a casa dos Maurer e Peachtree Landing mostraram que uma caminhonete Ford escura passou várias vezes indo e vindo. Uma análise aprimorada das filmagens revelou que a caminhonete pertencia a Sidney Maurer e logo foi apreendida e revistada. No dia 21 de fevereiro, um mandado de busca foi executado para a propriedade dos Maurer. E após 11 horas, tanto Maurer quanto sua esposa foram presos e acusados de assassinato, sequestro,
obstrução da justiça e 2 acusações, cada um de exposição indecente. A última acusação foi o resultado de imagens sexuais encontradas em seus telefones que eles haviam tirado em áreas públicas, enquanto a acusação de obstrução contra Maura foi porque ele negou ter usado um telefone público para ligar para Heather, apenas retratando sua mentira quando foi confrontado com imagens de circuito fechado de televisão dele usando o telefone. O apoio público estava inicialmente do lado dos Moores, porque eles usaram suas contas de mídia social para pintar Heather como uma perseguidora obcecada e, nos meses seguintes, houve muitos altos e baixos no caso. Embora a maioria das acusações contra o casal tenha sido retirada, as acusações de assassinato foram feitas sem preconceito, o que significa que ambas as partes do casal podem ser acusadas de assassinato novamente no futuro se novas evidências vierem à luz. Em 2017, Maurer foi condenado por obstrução da justiça e, embora as acusações de sequestro contra ele tenham resultado em um júri dividido inicialmente, ele foi condenado 2 anos depois durante um novo julgamento. Além disso, ele foi condenado por conspiração para sequestrar. Tammy Maura também foi acusada e condenada por sequestro e conspiração para sequestrar. Ambos receberam 2 penas de prisão de 30 anos. Outras evidências apresentadas no julgamento incluíram imagens de vigilância do sistema de segurança da casa do casal, que mostravam Maura limpando o interior e o exterior do carro apenas 2 dias depois que Heather foi ouvida pela última vez. Adicionando combustível à teoria de que o casal matou Heather, estava o fato de que Maura estava queimando os panos que ele usava para limpar o veículo. Apesar das condenações, os Mauras mantiveram sua inocência e afirmaram que não sabem o que aconteceu com Heather naquela noite. Muitas pessoas próximas ao caso parecem ter visões diferentes sobre ele e o que aconteceu. Tammy ainda retrata Heather como uma perseguidora obcecada, enquanto a família de Maura afirma que ele foi vítima de abuso nas mãos de sua esposa. Tammy nega ser abusiva e frequentemente tenta justificar o comportamento do qual é frequentemente acusada em relação ao seu marido. Amigos de Heather afirmaram que Maura disse a Heather que queria continuar um relacionamento com ela e deixar sua esposa. Em março deste ano, veículos de comunicação começaram a relatar que Maura estava tentando apelar sua condenação e solicitar um novo julgamento, alegando que seu advogado original fez muito pouco trabalho. Ele também alegou que a acusação ocultou evidências e alterou a linha do tempo dos eventos para fazê-lo parecer culpado. Ele teve um recurso negado anteriormente, em 2023. Tammy também teve seu último recurso negado em 2024. Embora os Maurers tenham sido considerados culpados de sequestro, o caso de Heather ainda não está totalmente resolvido, pois seu corpo ainda não foi recuperado e nenhuma acusação de assassinato foi feita. Um amigo da família disse aos repórteres que, embora o casal tenha sido condenado, o veredito soou um pouco vazio. Citação: as emoções que todos sentiram foram vazias. Não houve alívio da intensidade que está lá, porque não sabemos onde a Heather está. E aí você tem os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento. Fique seguro. E te vejo na próxima vez.